Olá pessoal, tudo bem? Voltei para fazer mais um vídeo para vocês. Hoje o tema do vídeo é sobre escassez, é mentalidade de escassez. Antes de começar o vídeo, rapidinho, quero agradecer as pessoas que começaram a me seguir, as pessoas que começaram a ver meus vídeos e quero dizer para vocês gratidão. O canal ainda tá pequeno, mas eu acredito que vai crescer bastante, porque, como diz minha mãe, né? O pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Então, já entreguei para Deus e essa é a minha missão: fazer vídeos para ajudar as pessoas da melhor maneira que eu posso, com desenvolvimento pessoal, com o conhecimento que eu tenho adquirido e estou e continuo adquirindo ao longo dos meus estudos e das minhas viagens por Europa fora, enfim. Quem não sabe, eu moro aqui na França e sempre que eu posso eu costumo mostrar um pouquinho da vida aqui e também fazer alguns vídeos. Quero fazer alguns vídeos fora de casa para mostrar para vocês como é a vida, né? A vida aqui, aqui em Paris, na correria de Paris, mas que graças a Deus tá tudo indo bem. Então, a mentalidade de escassez é algo que muitas pessoas falam, é, que elas até acham, né, que não são merecedoras. Quando nós achamos que nós somos merecedores do melhor, que nós não merecemos ter o emprego dos sonhos. Por exemplo, uma pessoa que tem um sonho de fazer, dar a volta ao mundo, né, viajando, e ao mesmo tempo ela para e pensa, mas como que eu vou fazer isso, né? Onde eu vou conseguir as condições para fazer isso? Isso é a mentalidade de escassez, né? Uma pessoa se você for estudar pessoas, for analisar as pessoas que vamos dizer, são os ricos de verdade, né? Porque tem com a internet a gente vê muita coisa que não são pessoas, de pessoas que se dizem ricas, na verdade é tudo fake, né? São os ricos fakes, mas falando de pessoas com mentalidade rica, né? Com mentalidade realmente de grandeza. Essas pessoas, elas nunca olham com, com negatividade para aquilo que elas pensam em fazer, elas sempre olham com foco, com positividade. E elas sempre mantêm o objetivo que elas vão conseguir realizar aquilo, que elas podem conseguir realizar tal feito, seja uma viagem, seja um novo emprego, seja um salário melhor, enfim, seja trabalhar para si próprio, com o próprio negócio, e, e elas conseguem. Por quê? Porque elas têm foco no positivo, elas têm foco que elas vão fazer acontecer. E muitas vezes as pessoas que não têm esse foco, que se acham que se acham não merecedoras, o que que acontece? É algo que está lá guardadinho, lá da nossa infância, que vem reverberar na nossa vida adulta. Por quê? Porque nós somos 5% conscientes, né? O que eu tô falando aqui com vocês também estão me vendo e tudo, é a nossa consciência, é 5% do nosso consciente. Os outros 95% são constituídos pelo nosso subconsciente, e é lá que tem muita coisinha, muita sujeirinha embaixo do tapete, que vem reverberar agora na nossa vida adulta. Às vezes, coisas da nossa infância que nós não vivemos, né, na nossa infância, e só agora a gente vem perceber que, epa, eu tenho essa mentalidade de escassez porque eu cresci ouvindo meus pais, a minha avó, a minha mãe, sei lá, falar que não podia isso porque não tinha dinheiro, que o dinheiro é muito difícil. E então eu internalizei isso dentro de mim, que eu não sou merecedora, ou eu não sou merecedor de chegar a de evoluir, né, na vida, de ter uma vida digna, de realizar sonhos, de viajar, de ser rico, né, rico de conhecimento, rico de viagens, rico de saúde também. As pessoas, falando de saúde, as pessoas até duvidam, assim, ai, mas eu tenho uma saúde assim frágil, blá blá blá. Mas, gente, vamos focar nas coisas positivas da vida, né? Eu vou contar um exemplo meu. Eu cresci
eu ouvi muitas, voltando aqui à questão da infância, eu ouvi, desculpa, eu coloquei o dedo na câmera, que eu tô segurando o celular, gente, desculpa que eu tô mexendo muito, porque eu tô sem tripé, e ainda não chegou meu tripé. Mas, enfim, vamos fazer, a gente não tem desculpa pra não fazer vídeos, né? Eu tenho as condições, eu vou fazer com as condições que eu tenho, é assim que a gente começa. E isso é uma mentalidade de uma pessoa que se acha merecedora, que não se faz de vítima, e eu sou esse tipo de pessoa. Então, dando um exemplo meu da minha infância, o que que eu ouvia muito? Eu ouvia muito a minha mãe falando que, ai, mas não tenho dinheiro, tarará, que é muito difícil. Eu ouvia, eu era uma criança e eu ouvia muitas pessoas que iam na minha casa, vizinhos e tal, conhecidos, e eles conversando e tal, e eu ali naquele, ouvindo, né? E eu ouvia muito essa coisa, ah, mas é difícil, né? Ah, tá difícil, ah, não sei o quê, as coisas estão muito caras no mercado, ah, mas não sei o quê. Eu ouvia muito isso criança. Então, eu cresci e comecei a ver, a achar, internalizar dentro de mim que eu não era merecedora, que eu não era capaz de conseguir realizar os sonhos que eu tinha. Então, eu passei mas eu sempre fui uma pessoa muito positiva, sempre, muito, muito mesmo, sempre, e continuo sendo. Claro que a vida da gente não é perfeita, né? Mas a gente tem que ser positivo sempre. E eu lembro que eu tinha um sonho de adolescente, assim, que era morar em Londres e tal. Mas aí eu pensava, vinha aquele pensamento assim, mas como que eu vou conseguir? Como que eu vou estudar, fazer um intercâmbio? É muito caro, mas eu não tenho. Eu ficava com aquela mentalidade de escassez. E quando eu resolvi focar que eu conseguia, que no tempo certo eu ia chegar a realizar esse sonho, eu só me dei conta disso, porque foi tudo muito rápido. Quando a gente muda a chave, né? As coisas acontecem com muita rapidez. Então, quando eu percebi, eu já, anos depois, claro, tava eu em Londres, e aí foi que caiu realmente a ficha. Poxa, eu tô aqui. Eu mereço estar aqui. Eu tô aqui porque eu mereço. Eu lutei para estar aqui, né? E eu sou capaz de ir muito além. E, e assim foi. Depois de Londres, eu não parei mais. Eu fui estudar, fui trabalhar, fiz o intercâmbio, depois trabalhei lá, depois fui para ficar 6 meses, fiquei 3 anos. Depois fui para Dinamarca também a trabalho. E sempre aquela coisa, sempre desafios e desafios. Mas eu nunca deixei, quando vem aquele pensamento de escassez, ai, como que eu vou fazer? Como que eu vou conseguir pagar isso? Como que eu vou conseguir me manter num lugar assim? E de repente eu já acordava no dia seguinte, não, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Eu sempre saía de casa quando eu tinha algum desafio, eu falava, eu vou conseguir. Eu vou muito mais além disso. E hoje, claro, não sou perfeita, tenho também lá as minhas, às vezes vem ainda essas coisas, né, os pensamentos, assim, ai meu Deus, como é que eu vou fazer e tal, mas aí logo eu já viro a chave e aí o pensamento de escassez vai embora. Então, é tudo aqui na nossa mente, tá? É tudo aqui. O nosso motor tá aqui. Então, muda a tua chave, vira essa chave, muda o teu pensamento para um pensamento de prosperidade, para um pensamento de força, para um pensamento de andar sempre na direção do teu objetivo, da realização do teu objetivo. Porque aqui nessa terra nós não vivemos sem objetivos. Nós temos os nossos objetivos e são eles que nos fazem permanecer fortes e firmes todos os dias. Então, nada de mentalidade de escassez. Olhem para as qualidades de vocês. Muita gente fala, ah, mas eu não vou fazer tal coisa porque eu não tenho estudo tal, eu não sei ler direito. Eu não sei. Gente, Deus capacita, para cada um de nós, Ele dá uma capacidade, né? Então, às vezes, a pessoa não estudou, mas ela tem uma capacidade muito maior em fazer outras coisas.
Então, não, isso não é desculpa. Então, esqueça a mentalidade de escassez. Eu sei que vai vir as coisas, os pensamentos negativos vão vir, as situações vão vir, os obstáculos vão vir. Mas cabe a nós fazer do limão uma limonada, tá bom? Um beijinho para vocês e um bom fim de semana. Tchau!